Fala pessoal, aqui é o Júnior do canal Game Dev Júnior e hoje vou começar a criar um jogo mobile. Beleza, como sempre, toda vez que eu vou criar um jogo eu uso o Trello para poder planejar as mecânicas. E no caso do jogo seria só uma plataforma simples em que teria 3 botões, o da direita, o da esquerda e o de pular. Tem uma mecânica de correr aqui que eu achava que daria certo, mas eu descartei mais na frente. Beleza, com a Unity aberta, uma das primeiras coisas que eu fiz foi importar as sprites que eu iria usar. Essas sprites eu baixei de graça lá no site do itch.io, vou deixar o link na descrição, só para vocês pesquisarem, não vou deixar o link dos sprites exatamente, é só pesquisar lá que lá tem vários, de graça. Depois de ter importado os sprites, a segunda coisa que eu fui fazer na Unity foi configurar para que quando for fazer uma parada chamada Tile Map, cada quadradinho, cada tile dos sprites que eu importei se encaixe. Para eu fazer isso eu tenho que saber as dimensões de cada quadrado, e como lá no site quando eu baixei o sprite tinha dizendo, foi fácil. Beleza, com os sprites configurados eu comecei a fazer um pequeno mapinha só para poder fazer alguns testes. Depois coloquei o personagem, que seria um pato, que já tem os sprites da animação dele feita, configurei e adicionei um corpo colisor para dar início à programação. Com o Visual Studio aberto, a primeira coisa que eu fui fazer é criar as mecânicas usando só o teclado, sem precisar usar os botões que seria da tela do jogo pro celular. Eu fiz isso porque eu queria ter já a lógica das mecânicas já no formato programado, porque quando eu fosse colocar para ser, sei lá, os botões da tela, ficava mais fácil para mim. Beleza, depois de ter digitado o código, vi que a mecânica que eu queria fazer deu certo. Eu fui atrás de pesquisar como é que eu faria as mecânicas para ser no celular. Primeiro eu decidi criar uma bela interface para o usuário poder usar os botões do jogo. Vocês vão ver aí, bem, tipo, fino do fino. Como eu disse, no começo teria 3 botões, um botão seria da direita, outro da esquerda e o outro seria de pular. Os 2 botões das direções ficariam no canto esquerdo e o botão de pular seria no canto direito, tipo padrão de jogo de plataforma para celular. Beleza, depois de ter criado os botões eu tava numa dúvida sobre como é que eu faria pro personagem se movimentar, porque era o seguinte: o botão ele só é ativado quando ele é clicado, tipo, até onde sei. Por exemplo, eu clico nele numa vez, ele só ativa a função, seja lá o que for, só uma única vez. Enquanto o cara estiver pressionando, ele não vai executar várias vezes, só executa uma única vez e acabou. Por exemplo, quando eu estou usando o teclado, eu posso botar lá no código que enquanto a pessoa estiver segurando o botão da esquerda, o personagem vai aumentar a posição no eixo X, no caso é diminuir no eixo X para a esquerda. Mas tipo, quando é no botão, ele só executa a função de movimentar, no caso eu estou dizendo que ela existe, uma vez. Tipo, para ele ficar movimentando eu tenho que ficar clicando até ele andar. Só que não é para ser assim, tipo, eu tô clicando, tô segurando e ele é para andar. Com essa dúvida eu fui pesquisar no YouTube, porque já estava demorando demais, eu queria resolver logo o problema. Pesquisei no YouTube e ver a solução. Isso é uma dica para todo mundo que está começando a criar jogos ou algo do tipo com a programação. Tem dúvida? Tá demorando muito tempo para resolver? Pede ajuda, não tem problema nenhum, não vai machucar o ego de ninguém. Beleza, e por fim da pesquisa eu cheguei nesse resultado aí. Pra ter resolvido aquele problema foi o seguinte: no método update do objeto do jogador tem uma função que chama ela toda hora, e dentro dessa função ela fica atualizando a velocidade do jogador. Tem um parâmetro no eixo X que diz o seguinte: quando o jogador clicar no botão, ele altera a variável do eixo X. E quando ele solta, aquela variável ela zera. Tipo, clicou, aquilo ali ficou positivo. Quando soltou, ele ficou, zerou. Espero que tenha entendido, porque pra mim é difícil explicar essas coisas de programação. Pra mim é difícil falar, mas eu tô aqui tentando quebrar essa coisa minha de não saber explicar. Depois de tudo isso, eu fui tentar fazer as 2 últimas mecânicas, que seria a de Game Over e a de Checkpoint. Para a mecânica de Game Over tinha o seguinte: quando o jogador ele morria, tipo, caía na vala,
tinha que resetar a fase com todas as informações. Só que quando resetava, todas as variáveis e todos os objetos eles eram resetados de todas as suas informações. Tipo, o jogador tinha 3 vidas, ele caiu na vala, encostou no colisor, beleza, ele diminuiu uma vida, mas quando a fase é resetada, ele volta para a posição original, a variável de vida deles, ele volta, que antes era 12, voltou a ser 3 e nada acontecia. Para resolver isso, eu tive que fazer o seguinte, eu tive que criar uma classe chamada Game Manager, e nela tinha uma variável estática, que era do tipo da própria classe, e que ela tinha que fazer o seguinte, que não fosse destruída quando tivesse uma instância dela. Quando não tivesse uma instância dela, ela dizia que a própria variável estática era ela mesma, e caso apareça outro objeto, seja destruído. Ou seja, o objeto Game Manager, da classe Game Manager, reseta não, continua na fase e todas as suas informações ficam salvas. Foi mal, eu sei que foi difícil explicar, mas cara, na minha cabeça foi pedra. Beleza, já que a classe Game Manager não podia ser destruída e todas as informações dele estavam salvas, eu podia pegar as informações de texto e de botões, tipo pra, sei lá, quando o jogador atingisse a quantidade de vidas igual a 0 ou menor ou igual a 0, aparecesse um texto na tela. E por fim, a última mecânica, que era a mecânica de checkpoint, eu tive problema que eu queria que funcionasse da seguinte forma. Teria uma árvore que era um tilemap, e dentro desse tilemap ou não, na verdade não tinha, foi mal, existia um objeto vazio perto dessa árvore, e nesse objeto vazio tinha um colisor. Que aconteceu o seguinte, o jogador encostou nesse colisor, ativou o checkpoint, é só isso. Só que eu não estava entendendo por que o código que fazia a checagem dessa colisão não estava funcionando. Eu procurei no YouTube, eu vi que a lógica de como eu estava fazendo a implementação do código estava certa, só que mesmo assim não funcionava, eu não entendi por quê. Eu vou pesquisar, mandar perguntas nos grupos do Facebook ou nos grupos do Discord para saber porque não está acontecendo, mas eu resolvi da seguinte maneira. Na classe Game Manager tem um objeto chamado Transform, que pega o transform do objeto vazio caso o jogador ele ultrapasse a posição X desse objeto. Quando ele passar a posição desse objeto, quando a tela for reiniciada, o jogador ele vai para aquela posição. Do que foi feito dessa parte 1 foi isso. Eu concluí a mecânica de checkpoint, de andar, de pular e de morrer. Só o que é que tá faltando? A mecânica de recomeçar. Terminou as vidas, a pessoa clica no botão, reseta tudo. Eu não entendi porque o botão não estava funcionando. Outra coisa que eu tenho que ver também, junto com aquela mecânica da colisão, porque eu não entendi porque estava funcionando, porque em lógica era para funcionar. E é isso. Então pessoal, é isso. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. E queria agradecer a todos que estão acompanhando o canal até agora. E para quem deu as dicas para mim nos últimos vídeos, eu tô anotando tudo. São boas ideias. Falando em ideias, eu queria o seguinte: como o projeto ainda não está pronto, eu queria ideias de vocês. Vocês querem que eu coloque uma história? Vocês querem mandar imagens de vocês, tipo sprites que vocês mesmos criaram, uma imagem do tipo? Eu posso colocar aqui no jogo. Seria um jogo pra nós jogar no celular, algo do tipo. Então é isso pessoal, até a próxima, deixa o like, valeu!